Oi, eu sou o Flop e você já parou pra pensar que a pirataria tá bastante presente nas nossas vidas? Tipo assim, eu não sou a favor da pirataria, mas eu também não sou contra, em alguns pontos. Mas no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o porquê da pirataria ser minimamente importante pro entretenimento brasileiro. Historicamente, o termo pirata era utilizado para indicar as pessoas que cruzavam os mares e assaltavam em busca de riquezas. Só que hoje em dia, o termo pirataria pode ser considerado um crime, diretamente ou indiretamente. Mas originalmente, essa expressão apareceu pela primeira vez no século 17, que na verdade eram os piratas de palavras. Ou seja, eles eram basicamente ladrões que copiavam conteúdo escrito. E acho que com isso já dá para associar com a pirataria que a gente tem atualmente. A pirataria é considerada um crime principalmente por você pegar algo original de alguém e querer lucrar em cima disso. E por conta disso, hoje em dia tem se tornado cada vez mais difícil você piratear algo. Tanto que em alguns casos é bem mais fácil você comprar aquela coisa ou contratar um plano específico, porque caso você tente piratear ou baixar em algum site alheio, você pode acabar pegando um vírus, por exemplo. A pirataria geralmente é uma faca de dois gumes. Ou você consegue o que você quer, ou seu PC da tela azul. E um exemplo muito bom disso é um editor de vídeo chamado Nuke, que se você conseguir de alguma maneira craquear ou piratear ele, os caras te mandam um processo. Então nesse tipo de caso é muito mais vantajoso você realmente contratar aquele serviço ou comprar aquela coisa. Isso se a gente não morasse no Brasil. Meu primeiro contato com pirataria foi por causa do PS2. E acho que não só eu, como muitos outros brasileiros conhecem a frase 3 por 5. Pois é, cada jogo de PS2 aqui onde eu moro custavam R$ 2 na época. Então sempre que eu ganhava dinheiro eu gastava tudo em jogo de PS2. Nessa época eu conheci meu primeiro amor, o famoso Ben 10 Protector of Earth. Meus amigos, que jogo. Mas voltando ao assunto, eu acho que a época do PS2 foi a era da pirataria no Brasil. Porque eu acho que muitas pessoas não teriam acesso aos jogos originais de PlayStation 2, principalmente porque eles eram caros na época. Não que não sejam hoje em dia. Tudo bem que é meio difícil você achar um jogo original de PS2, mas enfim. E querendo ou não, aquela época foi muito mágica pra mim, porque sempre que eu podia eu tava comprando um jogo novo ou pedindo pro meu pai me dar um jogo novo. E foi aí que eu cheguei no ápice da pirataria brasileira. Foi o momento que eu encontrei o próprio anticristo. Eu tinha acabado de encontrar um emulador de Nintendinho pro PS2 e aquilo foi mágico. Aquele foi meu primeiro contato com Mario e um jogo pirata do Sonic, mas foi ali que eu descobri muitas franquias famosas como Bomberman, por exemplo. E acho que muito do meu amor por jogos veio dessa época. Eu tinha uns 5 ou 6 anos e eu tava estralado no PS2. E eu acho que essa fase durou até mais ou menos meus 9, 10 anos, que foi ali que eu ganhei um Xbox 360 e eu também continuei comprando o jogo pirata. Chegou um ponto na escola que quem tinha o Xbox 360 bloqueado era completamente isolado da rodinha de amigos, porque os homens de verdade estavam discutindo sobre Skyrim. Essa definitivamente foi uma época muito boa na minha vida, porque eu lembro de chegar da escola e jogar qualquer jogo que eu tivesse, tipo qualquer jogo mesmo. Teve um dia que eu me peguei jogando o jogo de Kinect da Disneyland. Não me julguem, mas eu odiava o minigame do Buzz Lightyear. E eu não vejo a minha vida sem a pirataria. E essa é uma frase muito ruim de se falar em voz alta, mas parando pra pensar, é verdade. Direto eu ia na barraquinha da esquina ou pra comprar um jogo, ou às vezes pra comprar um filme pra assistir. E até meus 12 anos eu achava que aquilo era normal. Tipo, na minha cabeça não existia a diferença entre original e pirata. Mas foi aí que eu descobri. E nesse momento tudo mudou. Nesse momento eu não era mais um garoto. Eu virei um homem. E foi ali, depois de zerar todos os jogos da franquia Ben 10, eu virei pra mim mesmo e falei, eu nunca mais vou comprar um jogo pirata. E aí meu Xbox deu luz vermelha uma semana depois. E aí eu realmente nunca mais comprei um jogo pirata.
ok, eu acho que se não fosse a pirataria, minha vida seria muito diferente. Acho que a vida da maioria dos brasileiros também seria. Eu não vou dizer se eu concordo ou não com a pirataria, porque na verdade eu tô no meio termo. Eu acho que sim, a pirataria é errado, e eu pessoalmente acho muito merda você querer lucrar em trabalho alheio. Só que especificamente por causa do Brasil ser meio quebrado, eu vou ter que passar um pano. Porque por mais que seja difícil de admitir, a pirataria ajudou sim a desenvolver o entretenimento aqui no Brasil. Acho que principalmente as empresas de jogos têm esse preconceito com a gente, porque até hoje tem várias empresas Nintendo que não querem trazer os jogos pra cá. Quando eu digo trazer, eu quero falar num preço justo, ou às vezes até dublado. Eles não querem dublar Pokémon pra gente, mesmo sabendo que o Brasil é um dos maiores consumidores de videogame hoje em dia. Então, por causa disso, eu acabo passando pano pra pirataria, porque ela dá oportunidade de muitas pessoas que não podem ter acesso a poderem jogar alguma coisa, ou poderem assistir alguma coisa que elas não poderiam ver no cinema, por exemplo. Então acho que nesse contexto, todo mundo que tá assistindo esse vídeo vai concordar comigo que a pirataria é justa. Agora, você pegar o trabalho de alguém, o trabalho de uma empresa, e vender como se fosse algo seu, acho que não é só pirataria, mas plágio. E aí a gente vai entrando em toda a burocracia de cópia e blá 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 blá. É errado, não faz tudo certo. Mas, bom, acho que eu já consegui falar pra vocês tudo que eu tava sentindo e queria botar isso pra fora, porque recentemente eu tava refletindo sobre esse rolê todo de... Caraca, eu passei metade da minha vida jogando jogo pirata e eu nem sabia o que era um jogo pirata. Mas obrigado pra todo mundo que tem me mandado fanart, eu amo muito ver os desenhos de vocês, e é isso, gente. Beijão pra vocês.